Olá, amigos, parceiros e clientes da Águia Empreendedora, consultoria e treinamento empresarial. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês mais um momento de troca de conhecimento e informação. Nós que fazemos a Águia, eu, professora Suelen Freitas e o professor Eric Brasil, nos sentimos honrados com o seu prestígio às nossas aulas e também aos nossos bate-papos e conversas. Bem, hoje vamos falar de algo que todo empreendedor gosta de conversar: criação e inovação. Sim, todo empreendedor sabe que precisa colocar para fora o seu espírito criativo e inovador. Mas como fazer isso? Como identificar quais são ideias de verdade e quais são apenas oportunidades? Ou quais são oportunidades ao invés de simples e meras ideias? Bem, nesse conteúdo de hoje vamos abordar esses pontos bem interessantes. Mas antes de começar, que tal pararmos e pensarmos o que levou você a criar sua ideia? Vamos pensar. Bem, talvez você não saiba, mas existem alguns aspectos que ajudam você a ter essa vontade de criar ou de empreender. Podem ser aspectos de origem pessoal, sociológica, podem ser aspectos voltados do ambiente ou de nível também organizacional. Então, vamos analisar cada um desses aspectos pessoais, sociológicos, ambientais e organizacionais. Vamos conhecê-los. Conforme vocês podem ver na tela que eu vou compartilhar com vocês agora, os aspectos pessoais têm a ver com a realização pessoal, o interesse em assumir riscos, insatisfação com o trabalho, medo de ser demitido, a idade, seus próprios valores, educação ou experiência. Já os aspectos sociológicos compreendem o network, equipes, influência dos pais, famílias, dentre outros fatores importantes que a sociedade pode oferecer a você. Ainda há os aspectos ambientais: oportunidade, competição, clientes, advogados, recursos, fornecedores, os investimentos ou as políticas públicas que incentivam o seu negócio. Ou então, seus aspectos podem ser organizacionais, como sua equipe, estratégia e muitos outros. Percebam que esses 4 fatores são primordiais na influência do seu processo empreendedor. No entanto, o talento ele resulta da percepção, direção, dedicação e do trabalho das pessoas envolvidas no projeto, incluindo você. Mas talento sem ideias é como uma semente sem água. Quando o talento é somado à tecnologia e a pessoas com boas ideias viáveis, o processo empreendedor tem iminência de ocorrer e se tornar um grande sucesso. Outro fator importante para influenciar o processo empreendedor é o capital. Sim, precisamos de recursos para empreender, mas também o know-how. Sim, o que é o know-how? Essa palavra de origem inglesa tem a ver com conhecimento e a habilidade de fazer convergir em um mesmo ambiente o talento, a tecnologia e o capital que fazem a empresa crescer. E você, se escolheu esse projeto, precisa ter know-how suficiente, conhecimento suficiente para fazer dele um case de sucesso. Então, talento, tecnologia, capital e know-how são ferramentas imprescindíveis para o crescimento do teu negócio. Mas chegou a hora de conceber as ideias. Como fazer a concepção das ideias e transformá-las em um melhor negócio? Podemos aliar 3 instrumentos importantes. Olha aqui, ó: conhecimento, experiência e necessidade do mercado. Esses 3 afunilados vão produzir o melhor negócio. Além do conhecimento técnico do produto, do serviço, do negócio que vai ser empreendido, o empreendedor deve também reunir o conhecimento sobre o mercado em que irá atuar. E não só o empreendedor, tá? Qualquer gestor, administrador do negócio. A ideia é algo livre, espontâneo, que não tem comprometimento com nada em dar certo, mas já ela é fruto da criatividade das descobertas. Gerando, então, sendo trabalhada, ela pode gerar, então, uma oportunidade que pode ser reanalisada, calculada, testada e tornada possível. Assim, segundo o escritor famoso de empreendedorismo, Dolabella, identificar e agarrar uma oportunidade é experimentar e empreender com sucesso. E, por isso, precisamos desenvolver a capacidade de distinguir o que é uma ideia e o que é uma oportunidade. Será que sempre teremos as duas? Atrás de uma oportunidade, sempre existe uma ideia. Sim, oportunidade e ideias são casadas nesse sentido. Mas atrás de uma ideia, nem sempre há uma oportunidade. Sim, a oportunidade é uma ideia que já está vinculada a um produto, a um serviço e que agrega valor ao consumidor, seja através da inovação ou da diferenciação. Já a ideia pode ser apenas algum insight, alguma menção que somente fez de algo que pode ou não ser colocado em prática.
Para conceber ideias, vocês vão visualizar no material que envio anexo a essa aula uma lista de feiras, exposições, franquias, patentes, negócios existentes, uma lista de itens que podem nos fazer ter ideias empreendedoras. Às vezes, contatos profissionais, uma pesquisa universitária, enfim. Na lista, vocês vão ver que é bem ampla. E todos esses momentos e oportunidades que eu citei lá podem nos proporcionar ideias e oportunidades empreendedoras. Já a oportunidade, voltando um pouquinho a falar dela, ela deve se ajustar ao empreendedor. Ela é um alvo móvel, se alguém a vê, tem tempo de aproveitá-la. Já, como eu já falei, as ideias nem sempre são oportunidades. Então, a oportunidade é a fagulha que detona a explosão das ideias e do empreendedorismo. Então, vamos caçar ideias inovadoras e empreendedoras para, assim, podermos também gerar oportunidades grandiosas. As oportunidades normalmente são atraentes, duráveis, servem de âncora a um produto ou um serviço que cria ou adiciona valor ao seu redor. Também as oportunidades são atraentes porque envolvem desafios. Reconhecer uma oportunidade enterrada em momentos contraditórios ou enterradas em opiniões antigas é sempre prazeroso para o empreendedor. Reconhecer e agarrar oportunidades não é uma questão de técnicas, de checklists e outros métodos, mas sim uma questão de capacidade empreendedora, capacidade de gestão. Para detectar, então, uma ótima oportunidade, devemos perceber e entender que uma ideia isolada não tem valor se não for transformada em algo cuja implementação seja viável, visando assim atender a um público-alvo que faça parte de um nicho de mercado mal explorado. Como podemos detectar oportunidades? Vejam essa tela que eu vou compartilhar com vocês, como ela dá algumas ideias interessantes. Vamos ver juntos? Uma ideia para ser interessante, que pode se transformar em um negócio de sucesso, ela tem que responder às seguintes 4 perguntas. Bem, primeiro, quais são os clientes que comprarão o produto ou serviço da sua empresa? Qual o tamanho atual do mercado em reais e o número de clientes? O mercado está em crescimento? Está estável? Ou é estagnado? Quem atende esses clientes que eu quero prospectar, que eu quero que sejam meus no futuro? Quem atende eles atualmente? Ou seja, quem são os meus concorrentes? Se você não conseguir responder essas perguntas, ou pior, se não pensar na existência delas e não conseguir dar respostas concretas às mesmas, você tem apenas uma ideia. Está longe de ser uma oportunidade. Que meios eu posso adquirir mais oportunidades, mais ideias empreendedoras e conseguir conquistar melhor o meu mercado? Ou conseguir ter mais base sólida para atuar? Já ouviu falar de benchmark? Não? Estou aqui para falar para vocês. Essa palavra benchmark, uma palavra talvez um pouco difícil de falar, de origem inglesa, ela foi introduzida no meio empresarial pela empresa Xerox do Brasil. Sim, que definiu benchmark como um processo contínuo de medição e comparação entre produtos, serviços e práticas com os mais fortes concorrentes ou com as empresas conhecidas como líderes. Vamos parar um pouquinho e analisar esse conceito. Prestem bem atenção. Percebam que o benchmark ele envolve um processo contínuo, ou seja, não se faz uma vez e pronto. É um processo que deve ser repetido no decorrer do tempo de acordo com a necessidade da empresa ou com as mudanças no cenário econômico no mercado. Segundo, ele mede, ele compara, ele vai fazer uma comparação para observar as melhores práticas ou os melhores produtos das empresas. E essa comparação que ele executa é para observar como as empresas, por exemplo, se saem bem de uma crise que todos estão enfrentando igual, como aquele produto que parece similar ao seu ou que tem o mesmo nicho de mercado. Ele proporcionou, então, tanto sucesso, conseguiu alavancar vendas. Mas se não for do mesmo segmento, como é que essas práticas feitas por essa empresa que você está estudando tornaram elas líderes no mercado? Entendeu então agora o conceito? A gente vai sair do nosso quadrado, olhar aqui do ladinho na janela do vizinho e perceber, não espiando, mas conversando e analisando, como o vizinho, como o concorrente ou como aquele líder de mercado conseguiu alcançar tantas práticas notáveis e interessantes, fazendo com que ele se torne uma referência a ponto de você estar querendo estudá-lo. Mas o que benchmark é e o que ele não é? Não vamos fazer confusão, né? Vamos olhar agora alguns conceitos que eu compartilho na tela com vocês. Vamos juntos? Bem, percebam que benchmark é uma técnica que consiste em acompanhar processos de organizações concorrentes ou não,
que sejam reconhecidos como representantes das melhores práticas administrativas, como já falei anteriormente. Também vimos que o benchmark permite analisar, avaliar e implementar novas formas de melhoramento da sua produção. E ele surgiu com uma necessidade de informação e desejo de aprender rápido. Nada melhor do que perguntar do que ainda ir atrás de pesquisas, né? Vai lá e pergunta. Pois bom, foi isso mesmo o objetivo do benchmark. Mas o que o benchmark ele é? Vamos ver a lista? Ele é um processo contínuo, uma procura que fornece informação valiosa, um processo de aprendizagem, uma análise aos processos, uma ferramenta de gestão aplicável aos processos da empresa. Mas o que o benchmark não é? Ele não é um livro de receitas ou instruções. Ele não é um ato isolado. Ele não é uma constatação de fatos, uma cópia daquilo que já foi inventado. Não, ele é algo que pode ser inovador através de uma pesquisa observativa e analítica, e que vocês têm a oportunidade de realizar em qualquer negócio a qual tenham como referência. O objetivo do benchmark é melhorar o processo de trabalho, reformular as estratégias existentes, reduzir os custos e orçamentos e realizar novos empreendimentos. E existem alguns tipos de benchmark. Por exemplo, existe o benchmark competitivo, que trata-se da comparação de produtos e serviços em empresas concorrentes, com o objetivo de superá-los e melhorá-los nos seus processos em relação à própria empresa. Existe também um benchmark interno, que é super bacana, porque procura as melhores práticas dentro da própria organização. Você vai olhar para outros setores e identificar como alguns setores que talvez não são iguais aos seus têm trazido sucesso, têm conseguido sucesso em trabalhar alguns projetos, algumas estratégias. A única desvantagem desse tipo de benchmark interno é que as práticas vão estar sempre cheias dos mesmos paradigmas organizacionais. No entanto, é uma oportunidade de valorizar o nosso colega interno, o nosso setor interno na empresa. Existe também um terceiro tipo de benchmark, que é o genérico, que ele ocorre quando num processo que atravessa várias funções da organização e pode ser encontrado na maioria das empresas do mesmo tipo. Nesse tipo de benchmark, normalmente encontramos os melhores e maiores exemplos práticos, onde as empresas estão mais dispostas a colaborar. Por fim, o último exemplo, quarto e último exemplo, é o benchmark funcional. Ele traz a troca de informações dentro ou fora da organização. E assim como o genérico, ele pode ser utilizado em empresas que não sejam do mesmo segmento. E aí, todo o processo novo, empreendedor, dá vontade de colocar em prática. Mas precisamos ser realistas. O benchmarking, ele tem vantagens e desvantagens. Acompanhe comigo quais são algumas delas. Bem, como vantagens, podemos dizer que o benchmark, ele melhora a qualidade organizacional, reduz o custo das operações, facilita o processo de mudança. Mas também ele expõe pessoas às novas ideias, e isso é maravilhoso, por que não aprender coisas novas? Também tem a capacidade de ampliar a perspectiva operacional da organização e, por fim, criar uma abertura para novas ideias, servindo como um catalisador, um impulsionador do processo de aprendizagem. E que desvantagens podemos encontrar nesse processo? Bem, há empresas que negam ou distorcem os dados e informações que passam. Às vezes, algumas pessoas comparam empresas de segmentos totalmente diferentes em circunstâncias, países ou economias totalmente diversas. E isso não vai trazer saúde ao conhecimento fidedigno ao seu negócio. E pode ser prejudicial à própria empresa caso ela não utilize as informações e os dados que aprendeu de forma adequada, que ao invés de comparação, ela se sinta frustrada com o resultado alheio. Não podemos falar de criação, inovação, empreendedorismo, novidade, ideia, oportunidade, sem falar das queridinhas do empreendedorismo, sim, as startups. Como é, Suelen, nunca ouvi esse termo. O que é que isso tem a ver com empreendedorismo? Bem, quando vocês começarem a mergulhar no mundo das startups, vão perceber que elas estão ao seu redor. Sim, talvez agora, enquanto você me assiste, você está consumindo um produto ou serviço de uma delas e nem sabe. Sim, ou então talvez você sonha com uma startup própria e nem imagina que está sonhando com uma startup. Vamos parar de deixar vocês ansiosos e vamos ver, então, o que é uma startup. Acompanhem comigo aqui na tela um pouquinho da definição e do conceito. Coloquei na tela para vocês porque eu quero que vocês fiquem atentos a cada detalhe dela. Vamos lá? A utilização do termo startup começou durante a crise das empresas .com, sim, da internet, entre 1996 e 2001. Na época, foi formada uma bolha especulativa caracterizada pelas altas das ações das novas empresas de tecnologia e da informação, e comunicadas
e comunicação alocadas no espaço da internet. Essa bolha ficou tão conhecida que adotou e começou a utilizar o termo startup, que até então apenas significava um grupo de pessoas trabalhando por uma ideia diferente e com potencial de fazer dinheiro. Além disso, startup, na etimologia da palavra, também sempre foi um sinônimo de iniciar algo e colocá-lo em funcionamento. Startup. Vamos dar então um startup no nosso conhecimento e entender um pouco mais a respeito do conceito? Vamos voltar para a tela. Startup é uma empresa jovem com modelo de negócio receptível e escalável. Analise bem essas palavras. E está em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup necessita de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional. Sim, de fato, startup é um termo que está na moda e empreender virou o sonho de muita gente, tanto aqui no nosso país como em outros países. Um problema é que há um erro comum que permeia a definição de startup, é que elas são somente empresas da internet. E isso não é verdade, não sinceramente são empresas da internet. No material que eu envio a vocês, anexo a essa aula, vocês vão ver detalhes sobre o que significa a startup ser um modelo de negócio, como ela pode ser repetitível e escalável, bem como também os tipos de startups. Vamos falar de algum deles agora? Vou deixar que a parte conceitual vocês possam consultar no material, que vou enviar para vocês. No entanto, alguns tipos de startups são bem ouvidas por nós nas empresas ou nos ambientes empresariais que andamos. Por exemplo, existe o modelo de startup B2B. Sim, falando assim em inglês, que significa negócios para negócios. Existe um outro modelo de startup, que é o Business to Consumer, que é B2C, em português, negócios para consumidores. E existe também a B2B2C, que seria Business to Consumer, em português. Seria como negócios para empresas e para consumidores. Esses três tipos de startups, de nomes bonitos e difíceis em inglês, ajudam a gente a compreender o objetivo de cada um delas. Analisa no material anexo a essa aula e veja que startup você poderia empreender. Sonhe alto, sonhe grande, por que não? Vamos agora conhecer, então, alguns tipos de startups que estão ao nosso redor. Alguém já ouviu falar em Netflix? Alguém já fez pesquisas, então, no Google? Ou ainda pagou algo com o PayPal? Ou pegou um Uber hoje? Ou a empresa de aplicativos de transporte? Se você usou algum desses serviços, você utilizou serviços ou produtos de uma startup. Então, conheça um pouco mais a respeito dessas empresas em nosso material e veja como elas empreenderam um modelo de startup revolucionário. A Google, por exemplo, no começo não parecia prometer muito, tinha muitos concorrentes, mas veja o que revolucionou a sua história. Netflix nasceu na época em que alugávamos, fitas e vídeos para assistir no final de semana. E olha o que ela se transformou. A Uber veio numa época em que nós pelejávamos e sofríamos para conseguir um táxi nas ruas. E o PayPal veio defender uma carteira digital de dispositivos portáteis de pagamento. Quem já imaginou isso no passado? Parece filme que fala do futuro, não é verdade? Mas esse futuro é agora e você faz parte dele. Conheça um pouco mais das startups, faça suas pesquisas pessoais e aumente seu conhecimento. O empreendedor é alguém curioso por novos conhecimentos. Foi um prazer imenso estar com vocês em mais esse momento e mais esse conteúdo importante para o desenvolvimento de vocês. Espero ter contribuído para o desenvolvimento intelectual de vocês nesse aspecto. Um grande abraço e espero encontrar vocês em outros momentos. A águia vive!